Em 2017, eu e o Paulo Amado começámos a fazer um documentário sobre o momento gastronómico em Portugal naquela altura. Foram 2 anos e meio em que gravámos tudo, gravámos empresários, gravámos restauradores, gravámos cozinheiros, gravámos críticos, gravámos pensadores. Fazíamos às pessoas as mesmas perguntas sobre como é que tinham chegado àquele momento, como é que viam aquilo que estava à volta deles, o presente e o futuro. Poucos foram que acertaram no futuro que veio a seguir, não é? O futuro de continuidade que estamos a viver agora, poucos foram aqueles que acertaram ou quase nenhum acertou. Eu acho que vivemos tempos estranhos em que as pessoas têm que perceber que é na rede e na partilha e na cooperação e talvez nas cooperativas que o futuro pode continuar e que isto pode melhorar. Pronto, aí estamos bem. Tudo bem? Estou a andar. Bate umas palmas, Estou a andar, por Paulo. favor. Bate. Ok. 2020. O panorama muda, como uma bola que roda, roda, roda. Queríamos saber se nessa sua roda era uma bola limpa de mármore ou se tinha uma porosidade e que ia como uma bola de neve crescendo, crescendo. Queríamos saber se nessa subida esperançosa havia degraus ou se era uma rampa. Lisboa, a capital do país, Lisboa, a cosmopolita. Ao passo que as regiões vão debatendo identidade, e quando dizemos identidade quer dizer que estamos a olhar à volta, a levantar bandeiras sobre o território, sobre os produtos, sobre os produtores. Em Lisboa são ideias e são culturas, também alguma coisa de produtos e produtores, mas ou é a capital que vai levantar uma região ou o país, ou a identidade é algo como a própria essência da capital, local de afluência de muita gente, cosmopolita. Estamos em outubro, finais de outubro. Estamos aqui hoje no restaurante Prado. Recebemos um conjunto de chefes que estão a marcar Lisboa, é a nova geração de Lisboa. Hoje pretendemos tentar perceber quais são as suas motivações, no fundo tentar perceber do que é feita esta nova geração. Uma geração que começou a dar as suas cartas. Quisemos com este documentário fazer um retrato em movimento, porque trouxemos pessoas desta geração e fomos pedir opinião a outras que estão à volta, que são jornalistas ou líderes de opinião ou que são participantes desta comunidade do que é gastronomia em Portugal. Nós próprios acreditamos que sim. Lisboa não é a nova Berlim. Lisboa não é a nova Nova Iorque. Lisboa não é nova. Nem é nova nada. Mas há uma nova Lisboa. Uma cidade cheia de vida, cheia de luz, cheia de gente nova e menos nova. De imigrantes e turistas. Cheia de gente que vive a cidade. Na cultura, no teatro, na música, no cinema, na arte e na gastronomia, parece que há algo de novo. Não se sabe muito bem o que é, de onde vem. Na verdade, é muitas coisas diferentes ao mesmo tempo e, por vezes, coisas que parecem ser contraditórias. Não é um movimento nem é um tempo. É um conjunto de coisas separadas, unidas pela possibilidade de pegar numa cidade e de a olhar de várias maneiras e de a transformar em diferentes coisas. Ou talvez seja a cidade a pegar em nós e fazer tudo isto acontecer. Este lado mediático da cozinha que mobiliza os jovens que se formam em cozinha a quererem fazer outro tipo de percurso também nos traz aqui um paradoxo engraçado, que é, por um lado, esta mão de obra está tecnicamente mais habilitada para cozinhar e ter essa habilitação é ter os recursos para ser criativo, mas por outro lado, esta mão de obra que estagiou no Noma ou no tal restaurante do tipo que estagiou no Noma, ela vai trazer essa cozinha para aqui. Então, talvez hoje mais do que nunca, tu podes encontrar numa esquina de Lisboa
uma oferta de restauração muito parecida com a que tens na Dinamarca, com a que tens em Singapura, com a que tens no Peru. E eu não estou a dizer que isto está certo ou errado, estou só a constatar. É preocupante do ponto de vista da riqueza cultural que Lisboa tem, e sempre se orgulhou de ter, ver estes negócios assim, e de um modo geral acho que é importante toda a gente se unir e trabalhar em conjunto, e não falo só entre cozinheiros e empresários, mas outros agentes da sociedade, sejam eles culturais, sejam eles agentes de imprensa, das várias áreas da cultura, das artes. Acho que é importante porque setores que se tentarem isolar dificilmente vão conseguir sobreviver, por isso a união, e neste caso passando o clichê, acredito que acabará mesmo por fazer a força. Esta questão da comunidade é importante porque os espaços que contam histórias, que mostram um bocadinho a relação pessoal, quem é que são os funcionários, mais uma vez quem é que são os fornecedores, tudo o que cria alguma empatia e sentido de valores, preocupação com a sustentabilidade, preocupação com a maneira como os trabalhadores são tratados, etc. Tudo isso faz com que os clientes tenham mais empatia, sobretudo neste ambiente em que se vive. Eu acabo por fazer um paralelismo assim um bocado erudito com Fernando Pessoa, porque embora não tenha uma identidade única, acaba por ter diversas identidades e faz uma aposta em diversas cozinhas do mundo, acabando por procurar a qualidade não só no produto e no receituário português, mas também num receituário diversificado, como podemos ver em várias abordagens da nova restauração de Lisboa e do movimento conhecido como a Nova Lisboa. Como se faz um cozinheiro? O que estuda, onde estuda, o que lê, onde mergulha. Pedro, como é que surgiu a cozinha no teu percurso, na tua vida? Como é que decidiste que querias ser cozinheiro? A cozinha não tem nenhuma história romântica das minhas avós, nem nada do género. Começou quando eu tinha 14, 15 anos. O meu pai, na altura, saiu de casa, separou-se da minha mãe, não sabia fazer nada. E então, ele, como teve que aprender a cozinhar, começou a ganhar gosto e pôs-me a mim num curso de cozinha. E foi assim que começou. Não foi por desafio do meu pai, nunca foi uma coisa que eu tivesse procurado por mim mesmo. Eu descobri que, por uma namorada minha na época, que eu era bom na cozinha. Nunca, acho eu, me passou pela cabeça, foi por sugestão da minha mãe. Se calhar por desespero. Eu decidi dedicar-me à cozinha profissional depois de uma experiência que eu tive no concurso de culinária, que era Masterchef. E foi a partir daí que eu realmente decidi que queria ser cozinheira, profissionalmente. Apareceu na minha vida cedo, eu deixei a escola normal e, por incentivo da minha mãe, inscrevi-me na Escola de Hotelaria e Turismo. Tinha 15 anos e foi um processo gradual por eu não gostar muito da escola convencional. Mais do que cozinha, gostava de cozinhar em casa, não gostava de fazer muitas coisas ditas normais, mas comer adorava, então foi de uma forma natural, não foi nada muito planeado nem previsto. A cozinha surgiu na minha vida desde pequeno, que era a altura em que eu passava mais tempo com os meus pais e com os meus familiares, que era a altura em que tínhamos tempo para conseguir passar um bocadinho de experiência uns aos outros. E quando é que decidiste que querias ser cozinheiro? Decidi que queria ser cozinheiro quando me vi sentado a tirar um curso de finanças e pensei que não queria ficar sentado o resto da vida. Acabei a escola, o meu sonho eram 3 estrelas Michelin, fui para o Baraçategui. Voltei para Londres, fiz o Loft, abri o Viajante. Fui fazer um Erasmus em Itália. Em Itália desenvolvi muita paixão por cozinha italiana, por cozinhar em casa, por desenvolver receitas e percebi que tinha alguma coisa dentro de mim que puxava mais para esse lado do que propriamente pelo que eu estava a estudar. Estive no Japão, estive no Luxemburgo. Em Londres tens um contacto muito próximo com várias culturas e eu acho que isso é
é muito bom. E em Lisboa é muito mais difícil ter isso, não é? Todos os meus amigos eram portugueses cá em Lisboa e, enquanto em Londres, tinha 2 ou 3 amigos portugueses e o resto era de todo o mundo. E isso dá-te um certo, sei lá, é muito mais interessante cresceres e veres como é que as outras pessoas veem a cozinha ou trabalham, ou seja, tens, e com percursos bastante diferentes e alguns bastante interessantes. E eu acho que isso fez toda a diferença, não é? Obviamente. Depois fui para as Seychelles, para as Maldivas. Depois pensei que precisava de crescer um pouco mais e fui para Nova Iorque para o Parcer. Foi uma ótima experiência, mas cansativa demais. Depois voltei. Estive em Barcelona a estagiar com o Alberto, aí voltei para Portugal, trabalhei na Cave e basicamente é isso. Depois abri os kebabs. Depois surgiu o convite, na altura, do Joaquim, da Taberna de Sal Grosso, para ir trabalhar com ele. Já andava há algum tempo a falar com ele, só que ele apanhava-me sempre entre projetos e pronto. E depois foi onde acabei por ter o maior desafio que tive até hoje, sem contar com o Chapitão em fase de pandemia. Foi o maior desafio que tive e pronto, e agradeço muito ainda hoje o convite que ele me fez. Achas que o Sal Grosso teve um papel importante, fundamental, ou que papel teve o Sal Grosso agora neste novo grupo de cozinheiros? Foi uma escola para muita gente. Muita gente que está comigo hoje saiu de lá. E foi onde nós desenvolvemos, criamos os nossos laços e hoje somos uma família. Vou andar com o segundo, só preciso que depois vá tomar. Eu estou a andar. O Hugo Brito é um pensador. Veio das artes plásticas, instalou-se na cozinha e foi ganhando o seu espaço com a sua construção. Foi uma construção isolada porque ele imaginou uma Lisboa que, ao que parece, hoje em dia tem sequência. E foi isso que fomos tentar descobrir. Brito, és pessoa que veio de outra área, como de resto sempre aconteceu, mas ultimamente parece-me cada vez mais comum. Isso é uma pergunta? A pergunta pode não vir com um ponto de interrogação no fundo. Um gajo deixa a frase e tu apanhas, tu sabes fazer isto. Vai, então vá. E a sociedade fica fora das paredes do restaurante ou o restaurante também pode ser através dos seus cozinheiros, através da sua gerência, através das pessoas que fazem o restaurante? Podem eles ser atores sociais? Acho que a ação vai claramente extravasar as paredes da cozinha. E já extravasa neste momento com a música, com a arte. Estamos claramente a pôr todas as pessoas que fazem parte de Lisboa, que não oriundas deste local, como se fossem lisboetas e a dar imagem e dar cor e corpo a Lisboa. Mas como é que a cozinha faz essas pontes todas? Ou como é que a cozinha participa em todos esses movimentos? Ou há só um movimento em que a cozinha também faz parte? Eu acho que a cozinha faz parte desse movimento também e não podemos separá-la de todas as coisas, porque estamos todos juntos e crescemos todos dessa forma e se estivermos unidos somos mais fortes do que se formos separados. E acho que todos os movimentos que são crioulos ou de inclusão fazem com que tudo fique junto e tudo faça mais sentido. Eu acho que tem, mas não acho que tenha que ter sempre ou que tenha que ter para todas as pessoas. Eu acho que há um lado muito, quase utilitário da cozinha, que é alimentar as pessoas, e depois há um outro lado que é o pensar o que é que isso quer dizer e como é que se faz, que não é necessário que sejam todas as pessoas a fazê-lo, nem desejável, senão acabas por ter uma cozinha auto-interrogativa, mas em que todos os restaurantes o estão a fazer, em que a coisa se calhar se pode esquecer desse lado só quase de sustentar da sobrevivência. Nós não conseguimos separar os problemas da cozinha, do nosso trabalho. Isso é um bocado difícil, né? E tentar fazer com que nós mantemos a união para poder discutir os problemas é a solução, não é? Estou a falar certo ou não? Estás a falar certo, é a tua convicção. Sim. Eu acho que diz-me uma coisa, porquê que este trabalho faz falta, o trabalho deste grupo? Para que este grupo? Eles
lutam pelo que acreditam, na comida, nas causas, é ótimo, claro que sim. Por nós, por mim, por todos, não é? Se calhar nós já fazíamos isso, mas não falámos disso. Se calhar é interessante falar-se muito mais disso. Se calhar eu pessoalmente não adoro falar dessas coisas e não tenho, mas é fixe que alguém o faça. Se calhar tem a ver com a minha... Não sou uma pessoa mais calada. Nunca foi pensado com esse propósito, ou seja, nós gostamos de genuinamente estar uns com os outros e de beber copos uns com os outros, e foi mais no sentido de eu gostar de estar contigo, bora fazer qualquer coisa, podemos estar mais vezes juntos, do que propriamente para promover o negócio A ou B. Isso veio depois um bocadinho por acaso. Temos muitos pontos de we don't really give a fuck. Mas todos gostamos de cozinhar e gostamos de comer e gostamos de estar juntos, e acho que isso é um princípio fundamental desta geração, ou seja, de facto gostarmos genuinamente uns dos outros e não haver o que havia há umas gerações, que é o teu mal é o meu bem. Isso nós não vemos assim, claramente. Eu acho que o que gradualmente tem vindo a acontecer é somos um conjunto de cozinheiros, tipo uma banda. E isso é que se calhar nunca foi feito. Eu vejo sobretudo muita malta nova com vontade de fazer coisas novas, de fazer diferente. Acho que vem o lado um bocadinho mais humano da profissão. Durante muitos anos, eu pelo menos sempre veio essa chachada do cozinheiro super-herói, que tem que aguentar as horas todas e que tem que trabalhar todos os dias e que folga quando der e sai quando der e come se der. E nós vemos de uma maneira muito mais humana. Okay? Nós temos que estar bem emocionalmente, equilíbrio familiar, isso é super importante para depois sermos produtivos onde nós estamos. E então é isso que nós temos tentado passar, não só a parte da comida, mas toda a parte do lifestyle, ou seja, uma maneira diferente de estar. Se é melhor, se é pior, cada um sabe. Para nós achamos que é melhor, claro. Simplesmente acho que é uma maneira mais desprendida, menos presa a fundamentalismos e a... Não sei, não temos tanto medo de falhar, se calhar. Acho que é mais por aí. Bom, é assim, o que eu acho, honestamente, é... e pronto, espero que eles não me levem a mal, eu não acho que isto seja propriamente um movimento. Eu acho que isto é a cristalização de vários fatores, ou seja, isto sempre aconteceu, sempre tiveste jantares a quatro mãos e sempre tiveste colaboração. Aqui tens uma coincidência de um momento em que há uma apetência muito grande por eventos e depois a coincidência de ser um grupo de amigos que já era muito coeso antes disto tudo acontecer. Pronto, é uma coisa, para mim é uma coisa vitalizadora no sentido de ser uma coisa muito ativa, muito enérgica. Eu acho que o que eu sinto que acontece é que, no fundo, traz mais para uma ribalta aquilo que já acontecia de algumas maneiras, mas que também, por outro lado, pelo facto das pessoas não terem esse percurso em comum, como no caso eles têm, que essas coisas não aconteciam com um ritmo tão frequente e com uma vivacidade tão grande. Eu acho que há três diferenças fundamentais entre a velha guarda, se puder dizer assim, e a nova geração. A primeira é a liberdade de criar. Eu acho que a partir do momento em que se está numa cozinha em que se tem um chefe que é o criador, há muito pouca abertura para que os cozinheiros que estão com ele consigam dar algum feedback. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Acho que é um bocadinho complicado às vezes até se pode, para algumas pessoas algumas pessoas podem levar a mal que um cozinheiro deles proponha algum prato que não seja criado por eles. Portanto, eu acho que a liberdade de criar está muito presente nesta nova geração. Segundo tema, segunda diferença, as horas de trabalho. Eu acho que esta nova geração está a focar muito em trabalhar menos, trabalhar com mais qualidade aquelas menos horas e ter mais tempo, pronto, para fazer outras coisas e para existir.
terceiro ponto, e muito fundamental, é esta ideia de coletivismo e de ajuda mútua e de companheirismo e de amizade. Eu não digo que os chefes há 10 anos atrás não se juntassem para fazer coisas, mas era mais, se calhar, no sentido de jantares a 4 mãos e uma coisa um bocadinho mais fechada, uma coisa que acontece um evento e que depois acabou e separam-se e vão cada um para o seu lado outra vez. E neste momento eu gosto muito desta dinâmica de troca de ideias, de troca de sítios, de tu vires cozinhar à minha cozinha, eu ir cozinhar à tua. Portanto, eu acho que principalmente estas 3 questões estão cada vez a ganhar mais força. E achas que está para ficar essa onda? Acho que sim. Ok. Acho que sim. Que limites tenho eu, tu e eles? Que limites e porquê que é preciso haver limites? Os dogmas, o tempo, os produtos, as estações, as origens. Porquê os limites? A cozinha? Da cozinha sempre se disse que vive do produto e da técnica do cozinheiro. Idealmente, olhando à volta, apanhando o melhor que aquele território tem para dar. Mas pode não ser assim. Eu acho que não há limites. Não há limites para isso. Porque nós não vamos parar, Lisboa também não vai parar. Como? Não há. Não há o quê? Não há limite. Acho que não tem necessidade de se impor essa barreira. Eu acho que o limite é uma barreira para o processo criativo. Portanto, não há limite de, por exemplo, de conexão a uma região, a um país? Não, desde que, para mim não. Desde que aquilo te saiba bem, te faça... Não, mas há de haver algum limite, imagina. A estação, por exemplo. Ah, claro. Sim, acho, mas isso já faz parte do nosso dia a dia. Acho que isso nós não queremos trabalhar um produto de inverno no verão. Okay. Até porque isso mas já é empírico. Trabalhar um produto asiático em Portugal. Por que não? Já tem muita gente que faz. Não. Isso não existe. Se é bom, o que eu quero muito é que o meu cliente final tenha prazer e goste. E o que eu acho que se perdeu alguns no caminho foi os cozinheiros tenderam a complicar muito pratos que depois o cliente final não conseguia perceber por não ter uma cultura gastronómica muito elevada, por milhares de razões. E acho que o que é fixe é tu desconstruires, é tu de facto conseguires fazer chegar às pessoas comida que elas percebam e compreendam e acham que seja bom. Isso pode ser desde uma batata frita a trufas ou caviar, o que seja. Até as pessoas têm a conseguir perceber a mensagem e perceber o que está naquele prato e gostar genuinamente. Não é fixe fazeres um prato que depois toda a gente diz, é muito bom, e o que era? Não sei, nunca tinha provado. Tipo, isso a mim não me satisfaz. O único limite que sempre impusemos era que os ingredientes tinham que ser nacionais. Portanto, foi o único. As ideias podiam ser, tipo, podias tentar fazer um prato meio japonês, mas nunca irias pegar em soja, em mirin, em dashi. Podias fazer uma dashi, ou seja, nós tentamos muitas vezes replicar esses sabores, ou ir buscar esses sabores, mas de uma forma em que não vamos diretamente buscá-los. Nunca usámos soja aqui, nunca usámos óleo de sésamo. Eu gostava muito, né? E facilitava em muitas coisas usar às vezes esses ingredientes que são já muito bons por natureza, mas nós não fazemos isso. Ou seja, muitas vezes calhar, as pessoas não entendem que isso é mais difícil, como é óbvio, mas isso foi sempre a ideia. É o produto português, é o produto português. Obviamente que 95%, 96% dos produtos que usamos são portugueses, sem dúvida. Tudo o que não conseguimos em Portugal, aí vamos fora, mas se conseguimos replicar, então não usamos. Não, acho que não há limites. Ok. Acho que não. Eu às vezes tento pensar se
calhar não devíamos pegar em algumas coisas que são completamente antónimas na cozinha ou que nunca se poderiam juntar, mas na verdade é só uma questão de experimentar, depois de sair bem. E se funcionar, por que não? Não é muito fácil responder isso. Ou seja, acho que cada um, primeiro, traz o percurso todo que fez até chegar aqui. E todos nós temos percursos totalmente diferentes, quer seja na cozinha, quer seja fora da cozinha. E acho que é isso que acaba por ali moldar o que é a nossa maneira depois de fazer ou de criar, como quiseres chamar. Mas eu acho que é tudo. Eu falo por mim, eu não tenho nenhuma técnica, nada para criar ou para pensar num prato novo. Acaba por ser. Olha, fui jantar ali, vi uma coisa, achei gira, se fizesse isto com outra coisa, e acaba por ser uma coisa do dia a dia, orgânica. Não é, eu não me sento a pensar agora vou ter que criar qualquer coisa. Depois depende do contexto. Imagina, eu no Chapitão, no meu dia a dia, o que é que eu me proponho a fazer? Comida portuguesa, ou normalmente raiz portuguesa, com algumas influências de outras paragens. O Friendly Fire, o mote que eu lhes dei foi pá, não há limites. Isso. Portanto, já tivemos lá um porco inteiro a ser assado, os pernis de quilo, tivemos tudo e mais alguma coisa. E isso aí depois depende de cada um, da maneira que cada um abordar. Mas sentes que essa liberdade que lhes dás é importante porquê? Eu acho que eles acabam por, se calhar, fazer, às vezes, algumas coisas que não fariam no seu dia-a-dia. Porque, se calhar, também estão limitados com algum tipo de conceito que eu também estou no meu dia-a-dia. Percebes? Imagina, dou um exemplo qualquer, se calhar um cozinheiro que só faz peixe o dia todo, trabalha num restaurante de peixe, mas que adora fazer carne, mas que no restaurante o conceito é aquele. Se calhar ali, atira a barriga de misérias e vai fazer uma coisa que queria fazer há não sei quanto tempo. Ali a ideia é não haver limites dentro do razoável, não é? Não há E para ti, limite. Brito? Não há limite. Não há Não há limite. limite. Não há limite porque... Corroboras e ao mesmo tempo quero-me parecer que deixas muito evidente que a evolução foi crescendo, não foi em escada, porque a mim parece-me que eles estão na sequência, eles estão a fazer o que querem, mas há uma estrada que eles estão a seguir que é a deles, em toda a liberdade que eles têm, e parece-me que tu estás ali, tu estás nessa estrada também. Eu acho que as coisas são somativas, tu acrescentas coisas, ou seja, a indução não destrói ou não elimina a possibilidade das brasas. A Pacojet não elimina a possibilidade de fazeres um aioli ou uma maionese com um pilão e um almofariz. As coisas são somativas e isso para mim é uma riqueza, apesar de eu perceber também a pertinência e o interesse que tu às vezes queres, em vez de alargar horizontes, cerceá-los, isolá-los, reduzi-los imenso, porque isso às vezes também é uma coisa que implica um esforço maior de criatividade. Eu acho que tudo é legítimo. Tanto é legítimo de fazeres uma coisa como está a fazer, sei lá, o Alexandre no Fogo, em que reduz extraordinariamente o naipe de técnicas com que pode trabalhar, como é legítimo tu explodires completamente o naipe de técnicas e de vocabulário com que podes trabalhar. Tudo é legítimo, havendo uma pertinência particular e individual a cada caso. Pronto. Não vale a pena tu estás a fazer uma coisa que, na verdade, que estás a pôr-te bicos de peso ou a envergar uma máscara, que tens que ser tu a fazer. Boa. Passemos então para a parte culinária, porque estávamos só na parte social, mas é obrigatório irmos ter a parte culinária e já estávamos nela. Então, este prato é uma sandes Ruben, que é uma sandes clássica que leva pastrami e chucrute como dois ingredientes fundamentais. E eu escolhi este prato porque quando me foi pedido para desenvolver o menu da Musa da Bica, pediram-me para fazer comida que fosse muito de conforto e que fosse boa para comer com cerveja, que tivesse sabores fortes, pungentes, que jogasse com os doces e os salgados, que trouxesse também elementos como os fermentados, como é o caso do chucrute, por exemplo. Pronto, isto é tudo feito lá na nossa cozinha. E é uma comida de conforto, boa para comer com cerveja. Vou cortar aqui atrás, está bem? Pode ser? E depois trago-te o prato feito?
Quase. Escolhemos uma tosta de broa de milho, porque acho que é bastante óbvio, clássico. Este prato era sardinha, quando a sardinha estava em época, foi na semana passada, e esta semana mudou para cavalo, o que está muito nice desta semana. Representa uma sazonalidade, obviamente, que é o que nós seguimos, e acho que um bocadinho até da cultura portuguesa, tem um certo ar meio português. Isto é tanto cavalo, e depois levam este creme que é feito com cebola caramelizada e salsa, ou seja, um bocadinho, talvez sabores um bocadinho populares, e depois, por boa medida, um bocadinho de lar defumado que fazemos, e outra tosta por cima, para sanduichar a situação, e é só. Portanto, representa o que nós fazemos, basicamente, e alguma Portugalidade sem ser demasiado óbvio, que é o que nós gostamos. Está fixe? A ideia era. A ideia de base é um prato alentejano, que é o coelho à São Cristóvão. Normalmente é um prato que o coelho é enrolado em toucinho e é grelhado, depois é desfiado e depois leva um picado de coentros, cebola, bastante azeite e bastante vinagre. Aqui mudei um bocadinho a maneira só de o fazer, em vez de o fazer todo na grelha. Primeiro marinámos com a massa de pimentão que fazemos lá, depois demos um bocado de grelha só para saber, para dar um bocadinho de sabor de grelhar, e depois deixámos cozinhar um bocadinho com vinho branco, aí durante 2 horas muito baixinho, até basicamente ele sair do osso. Depois usámos os ossos, fizemos um caldo. Com esse caldo no fim juntámos mais um bocadinho de pimentão para saber bastante a pimentão, e depois basicamente usámos esse molho bem reduzido envolto na carne, pusemos o picado, a parte tradicional dos coentros e da cebola com bastante vinagre, portanto é bastante avinagrado, faz quase lembrar uns cabés, e depois normalmente usamos uma papada que nós curámos, mandámos vir da Cel e curámos nós, mas eu na segunda-feira tive lá o Filipe Ramalho e ele trouxe-me uma papada de lá de uma fornecedora dele lá da terra, que é a Dona Otávia, então eu decidi trazer, achei que era muito boa. E pronto, é isto basicamente. Escolhi este prato porque primeiro me representa como cozinheiro, como pessoa, porque aquilo que eu sempre aprendi a fazer com os meus pais e com a minha família foi marisco, e aprendi a fazer este molho, que é um molho goês, juntamente com uma bisco, que se chama balchão, e faz parte das minhas raízes, por isso achei que era a melhor forma de fazer jus àquilo que sou e àquilo que me tornei como cozinheiro, com aquilo que eu aprendi e sempre fui. Bolas de Berlim com língua de vaca e caramelo salgado. Bolas de Berlim, normais. A língua de vaca é cozinhada à portuguesa. Os picles são de couve roxa. Uma malagueta.
Um bocadinho de sal ao tazé. Roberto, um bocadinho de sal. Um brioche tostado na manteiga com, na verdade eu quero fazer uma cena primeiro, que é molhar o pão um bocado na molhanga. Temos aqui em seguida vamos pôr a carne aqui por cima. A intenção é deixar um bocado mais sujo mesmo. Ui. Depois, uma gema de ovo. Com manteiga. E no final, umas folhazinhas de coentro. Já está. Há pouco estávamos a falar da questão de, geracionalmente, tu ires criando cozinheiros com mais mundo. Não se forma um chefe em 2 anos. Porque não se forma um autor ou um agente neste campo em 2 anos. Portanto, se tu tiveste durante anos e anos e anos e anos a cozinha olhada como um lado desprestigiante, eu quando decidi ir para a cozinha, depois de vir de artes plásticas, e falei com os meus pais sobre isso, não foi propriamente, então o menino tem uma pós-graduação em artes plásticas e agora vai fazer cozinha. Não foi assim uma coisa imediatamente, não foi um compromisso difícil de engolir. Tiveste isto durante anos, não é? Então, se tiveste isto durante anos, era uma área fortemente marcada pela masculinidade. Tu não vais ter uma representação igualitária nos próximos 2, 3, 4 anos. Vais tê-la quando ou lentamente, o estigma ou o desprestígio associado a esta área for acontecendo. Tu tens mais mulheres na cozinha, elas vão continuar a ser formadas como chefes, vão ter o percurso que as vai dar a autoridade e as competências de chefia. E tudo aqui, quando esses percursos forem traçados, vais ter uma representatividade muito maior. Mas não é tipo, eu não faço ideia porque não tenho os números nem nunca olhei para eles. Não é se nos últimos 4 ou 5 anos, imagina que tu começaste a ter uma representatividade real das mulheres nas escolas de cozinha, é normal que ainda não as tenhas como protagonistas. Portanto, estamos a ver um caminho a apresentar-se. Sim, é um progresso. E o teu caminho eu já sei, fazes trotinete, portanto, olha, faço trotinete.